Olá, aqui é a Wanda Chang, eu tô aqui para nossa terceira semana da jornada do autoconhecimento. Semana passada a gente já começou a investigar aí a origem, de onde os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles vêm. E para isso a gente teve que olhar para o nosso passado, olhar para situações que permeiam a nossa vida e que nos constituem de uma certa forma. Bem, o que fazer com tudo isso que você encontrou? Bom, você começou a entrar em contato com histórias, com situações de repente que não são tão legais algumas vezes, outras te machucaram, outras são muito positivas e você tem uma sensação de reviver aquilo, então traz uma felicidade, uma alegria muito grande. Mas o principal neste momento é você compreender e acolher a tua história e cada situação que aconteceu, que foi vivida ao longo da tua vida. Porque cada um de nós tem uma história, não tem certo, não tem errado. Todos nós temos uma bagagem. E essa bagagem, ela, para não ficar pesada, porque geralmente a gente carrega ela, A gente vai trazendo conosco todas as mágoas, os traumas, as dores que foram vividas ao longo da nossa história. Para que isso não aconteça, porque isso vai te impedir de caminhar, você precisa então olhar para a tua história e acolhê-la. E acolhimento significa aceitação. Aceitar que a vida que você teve até hoje não foi, de repente, exatamente aquela que você gostaria de ter tido. De repente, seus pais não fizeram aquilo que você esperava, de repente, você não conseguiu se formar naquilo que você sonhava em fazer. Você criou caminhos ao longo da tua vida que não foram os melhores quando você enxerga de hoje. Mas naquele momento, naquele passado, naquela situação, aquilo foi o melhor. Então, não tem como você julgar o teu eu do passado de algo que você de hoje faria. Então, quando você compreende isso, você acaba tirando um peso das suas costas. Essa mochila ela fica mais leve, então você consegue caminhar no presente com muito mais tranquilidade e só com aquilo que de fato é importante estar aqui. Ou seja, perdoar tanto a si mesmo quanto todos os outros que surgiram ao longo da tua vida é muito importante para que você consiga caminhar e continuar na tua jornada, porque senão fica muito pesado e a dor é muito grande. É claro que são os fatos do nosso passado que nos ensinam, Então nós só sabemos aquilo que sabemos por conta de tudo aquilo que vivenciamos. Porém, quando a gente compreende que aquilo deve ficar lá, a gente não carrega nada e aí ficamos mais leves. E toda essa bagagem emocional que é carregada junto com a tua memória, porque não é só algo mental, não são só fatos, mas tem todo o emocional ali envolvido que é carregado. Isso também cria uma identidade de si mesmo. Então hoje a imagem que você tem de você sempre está relacionada a situações que foram vividas, certo? Então, por exemplo, se você teve alguma situação no passado que você teve um fracasso, eu vou colocar entre aspas, porque na verdade eu questiono muito essa questão do que é fracassar ou não, Não sei se existe o fracasso, mas uma situação que você compreende como um fracasso. Você vai trazer com você essa personalidade, então, eu fracassei, eu sou um fracassado nessa situação, então eu nunca mais vou conseguir fazer aquela mesma coisa. Então isso vai criando uma forma, uma autoimagem muito rígida em relação a você mesmo. E, na verdade, essa autoimagem, ela não é isso. Você não é essa identificação. Você não é essa imagem que você criou sobre você. Só como você tem isso muito rígido na tua mente, você não consegue, então, saber de fato quem é você no meio de tudo isso. Entende? É um pouco meio confuso, Mas vamos tentar destrinchar aí. Então, se eu crio uma imagem, eu sou isso, e a gente cria essas identificações o tempo todo. Outros vídeos mais pra frente, num outro bloco, a gente vai falar mais sobre isso. Mas nesse momento é importante você compreender que existe uma forma que você construiu a respeito de si mesmo e você se colocou lá. Então, quando você se coloca nessa forma, você fecha os olhos, os ouvidos e a tua percepção para tudo que não é aquilo. Então, você fica rígido. Então, você fala, eu sou assim. Não se permitindo, então, compreender o que está além disso. O que você é além disso. Porque você não é os seus papéis, você não é essa identificação. Você é algo muito mais profundo. E para você conseguir saber, então, quem você é, você precisa desconstruir essa autoimagem. E a gente vai fazer isso nesse primeiro momento por meio de uma desconstrução
reconstrução e uma ressignificação da tua história. Então você precisa olhar para essa tua história e compreender que o seu eu do passado é um e que o seu eu hoje ele é outro. E esse eu, depois mais pra frente a gente vai desconstruir ele um pouquinho mais, tá bom? Mas o importante nesse passo é você entender que é um eu flexível. Você não precisa ser aquilo que você viveu. Você não precisa repetir a tua história o tempo todo. Você pode ter momentos diferentes, você pode ter histórias novas, ter uma percepção diferente de cada situação. Então, não crie essa rigidez em cima de si mesmo. Bom, é isso nesse terceiro vídeo, é um pouco mais profundo. Então, assista quantas vezes você precisar, mas compreenda que a tua história, então, ela tem que ficar no passado, certo? Aquela história fez parte de você, ela te construiu de uma certa forma, mas ela não é você. Certo? Você tem uma flexibilidade muito maior do que aquela que você imagina. E qual que é essa identificação, né, que você criou? Qual é essa forma rígida que você se colocou? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Essa vai ser a tarefa, e já é a tarefa desse terceiro vídeo. Então, um super beijo e até a próxima semana.